Olá, hoje a gente vai falar sobre desaceleração global, crise bancária e China. A primeira pergunta é da Luciana: CPI abaixo do esperado, FONC sobe o juro na próxima reunião? E a recessão americana vai chegar? A primeira pergunta sobre inflação, a gente acha que sim, Luciana, independentemente do último número de inflação, a gente acha que o Fed ainda precisa subir pelo menos 25 basis points. Os dados que foram divulgados recentemente, que vieram com uma surpresa baixista, e os próximos dados vão dizer muito mais sobre a reunião seguinte à reunião de julho. Já sobre recessão, a pergunta da Luciana é muito parecida com a do Felipe. Recessão nos Estados Unidos é ainda dada como certa? A gente acha que sim, mas ainda acredita também que é uma recessão branda. O que está acontecendo agora é uma postergação dessa recessão, porque a política monetária está atuando de forma mais lenta, a defasagem da política monetária parece estar maior agora, então a desaceleração está demorando a chegar, mas a gente ainda acha que no primeiro trimestre do ano que vem essa recessão vem. Pergunta do Sérgio: Estados Unidos não precisa mais se preocupar com crise bancária? Sérgio, os riscos de uma crise bancária diminuíram muito nos últimos meses, conforme os bancos foram apresentando seus resultados, e também testes de estresse foram sendo feitos. O que aconteceu em março acabou saindo um pouco do radar, mas não é que a gente não precise se preocupar. Com o aperto monetário que foi feito até aqui, a gente acaba tendo um aperto forte do crédito, mas não vai ser nada comparado ao que a gente teve lá atrás, em 2008. A pergunta do Marcos é sobre como o cenário internacional atual pode favorecer a economia brasileira. A gente teve um problema global de inflação. Então, conforme a gente for vendo a inflação reduzindo em alguns países, e a gente já começa a ver esse movimento em alguns deles, a gente vai ter uma inflação brasileira também sendo favorecida por esse movimento. Além disso, o comportamento recente do câmbio ele tem sido bem favorável para o Brasil, então se esse movimento continuar vai ser muito positivo, mas se a gente realmente entrar num ambiente de recessão global, os países emergentes acabam sendo mais desfavorecidos. Pergunta do Gustavo agora: aumento de inflação e taxa de juros nos Estados Unidos. Quais os impactos gerais? Gustavo, o principal impacto da inflação é a diminuição do poder de compra, que acaba reduzindo o consumo. E aí, para dar conta dessa inflação, tentar controlar essa inflação, o Banco Central vai subir os juros, acaba apertando as condições financeiras da economia, o que acaba levando a economia para uma desaceleração e, no cenário atual, no nosso caso, para uma recessão. A última pergunta é do Gabriel: desaceleração global vai puxar o freio da China? Bom, eu acho que a China é que vai ser a primeira economia a puxar essa desaceleração global, já que a gente tem visto uma fraqueza doméstica muito forte por lá, bem mais fraca que o esperado. Mas é claro que por ser um grande exportador, ela acaba também tendo um impacto negativo caso outras economias desacelerem via balança comercial. Então, uma desaceleração global acaba impactando a China também, de forma que as exportações diminuem, assim como também a fraqueza doméstica acaba diminuindo o consumo doméstico por lá. Muito obrigada, até a próxima!